Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelas águas do batismo, obra de conversão que o Senhor tem feito na minha vida. Embora não tenha nascido num lar de pais crentes, mas agradeço a Deus que a misericórdia do Senhor alcançou minha vida. Novo de crente ainda, com 12 anos, na minha cidade, moro no interior de São Paulo, Votorantim. Fui ordenado como diácono. Ninguém entendeu, nem eu, mas agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor marcou a minha vida, ainda que meu coração está dentro da congregação, nos santos cultos. O Senhor me abriu a porta do Evangelho. Eu vi igrejas se converter, famílias, e cada uma delas o Senhor deu de participar em detalhes que não dá para descrever diante da congregação. E quando o Senhor me chamou, e quando eu fui ordenado, o Senhor me fez entender que o diaconato era uma pedra na coroa do Evangelho, porque tem lugares que a palavra, às vezes a doutrina não entraria, mas o amor e a caridade transformaria algumas obras. E no começo da pandemia, eu tinha um salão, e eu pensei em reformar aquele salão para fazer um aluguel, e o Senhor colocou no coração daquele salão fazer uma sala de costura, e daquela sala de costura transformou-se numa farmácia. Os irmãos entenderem que é caminho de Deus. Eu tenho a 8ª série incompleta, mas Deus deu CNPJ, farmacêuticos voluntários, e abriu-se as portas daquela farmácia. Tudo que tem lá era para doação, e ainda que temos uma congregação aqui dentro, mas eu consegui enxergar 2 lá fora, uma que se perdeu no caminho, e uma de irmãos enfermos acamados, e é por isso que eu disse que eu tinha dificuldade de congregar. Mas abriu-se as portas, irmãos, para os nossos irmãos, e para aqueles que não conhecem essa misericórdia também, passei a fazer muita visita, para aqueles que às vezes passaram a vida inteira servindo a Deus em dízimos, e às vezes na enfermidade ficaram esquecidos. O Senhor me abriu essa porta. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita junto à minha esposa para uma senhora, e essa senhora tradicional a vida inteira, que quando eu cheguei, eu não sei qual era o entendimento que eles tinham de crente, mas quando eu cheguei, a filha dela ficou assustada. Ela mandou que se desligasse o aparelho, guardasse alguma coisa que estava no quarto, e brincamos um pouco, rimos bastante. Aí abriu a porta do Evangelho, dobramos o joelho, fizemos uma oração, que Deus deu de começar a atender aquela senhora com alimentação de som, de equipo, frascos. Deus deu de montar um colchãozinho pneumático debaixo dela para não aumentar as suas escaras. Eu comecei a atender aquela senhora com fralda, todo mês passava na casa dela. Eu me lembro, irmãos, que numa quarta-feira marcou-se um batismo especial na nossa cidade, que o senhor que tinha pedido batismo. E os irmãos sabem que quando tem batismo, para nós tem muito trabalho, preparar o tanque, aquecer a água, até que o irmão ancião chegue para fazer o batismo. Eu trabalho num certo segmento civil, então eu tenho bastante liberdade também. Eu fiz menção de trabalhar até meio-dia e depois do almoço preparar esse batismo, mas quando foi 11h30 da manhã, meu telefone tocou. A filha dessa senhora já testemunhada, congregando junto de nós, falou: irmão, a mãe não para de falar o nome do irmão e pelo jeito ela quer batizar, será que você não vem para fazer o batismo da mãe? Eu falei: irmã, nós temos um batismo agora às 4 horas, então eu vou preparar. Depois desse batismo eu passo na sua casa e a gente vê que Deus prepara sobre esse batismo. Ela falou: acho que o irmão não está entendendo. Os médicos dizem que não tem muito o que fazer com a mãe, você não pode vir rápido. Eu tentei ligar para o diácono, que é responsável por aquele setor, e não consegui falar com ele, porém o tanque já estava carregado no carro que eu tenho. Eu fui direto para aquela casa, cheguei, fui brincar com aquela senhora, eu percebi que a situação era séria. Eu falei para ela: então a senhora quer batizar para a salvação da sua alma? E ela, com respiração, com dificuldade, chacoalhava a cabeça e dizia que sim. A filha dela olhou para mim e falou: irmão, só tem um problema. Minha família é toda tradicional e elas são contra a doutrina lá da congregação. Será que não tem como nós fazer o batismo da mãe escondido, sem minha família saber? Falei: irmã, é difícil isso, porque eu vou assumir uma responsabilidade que não é minha. Mas quem sou eu para dizer que não está o batismo da sua mãe ou não? Vamos buscar Deus em oração. E nós dobramos o joelho, e naquela oração o Senhor abriu as portas, e o Senhor trouxe uma passagem bíblica
daquele salteador, um que estava à direita, outro à esquerda, um que creu e outro descreu, mas que o Senhor Jesus havia dito para ele que naquele dia mesmo ele entraria no reino da glória, no paraíso. E quando levantamos daquela oração, a irmã disse assim, aquela mulher, então a mãe não precisa batizar, porque Deus vai dar salvação para ela. Eu falei, não, irmã, não foi isso que eu disse. O que eu disse, que aquele salteador, ainda que não diz a palavra que ele se batizou ou se não batizou, mas o Senhor falou que pela conversão dele ele entraria no reino da glória. Mas se o próprio Cristo foi exemplo de batismo, quem somos nós para dizer que a sua mãe não precisa do batismo? Mas o entendimento que eu tive, a guia de Deus foi essa. Você vai ligar para a sua família, se eles autorizarem fazer o batismo da sua mãe, eu vou ligar para um ancião agora, eu tenho certeza que ele tem prazer de vir fazer o batismo da sua mãe. Mas se eles não autorizarem, olha para a sua mãe, ela é incapaz de descer da crucificação da morte porque ela não responde por ela, mas eu tenho certeza que Deus vai dar para ela a salvação. Mas como é assunto de família, você liga, eu fico esperando no carro, o que eu relatei à congregação, eu liguei para o irmão ancião e contei, ele falou, irmão, mas se der certo, que hora que nós faz o batismo? Falei, o outro batismo é 4 horas, o que você acha de nós fazer agora às 13h30? Aquelas duas mulheres subiu muito resolvida, mas elas haviam ligado para o João e falado que a Maria tinha deixado, eu não entendi direito, mas já ajudaram a descer o tanque, colocamos numa sala, liguei o aquecedor, corri na minha casa buscar um paletó, roupa do batismo, mas quando eu voltei, cheguei junto ao servo de Deus ancião, às 13h30, falei, olha, tem mais testemunhado na casa, quem sabe Deus não faz uma obra, a senhora não tem tanta ferida, dá para fazer o batismo de mais gente. Ele sentiu alegria, abriu um batismo completo, oração, uma palavra, fez oração sobre a cabeça daquela senhora, mas irmãos, quando pegamos aquela senhora naquele lençolzinho, ela muito magrinha, debilitada, e fomos tirando ela para fora da casa assim, eu percebi que a família que era contra chegou no portão e eu vi, olha que os crentes vão fazer com a mãe. Uma aflição me tomou, porque por certo o ancião não entenderia que o que ela tinha feito, ou se era uma comunhão, ou se a família aceitava, mas por certo fomos descendo até o cômodo onde ia ser o batismo. As duas filhas ficaram de frente de uma porta-balcão, aquela senhora já suando frio, via-se que ela estava num estado terminal assim, colocamos aquela senhora dentro do tanque, quando foi dita essas palavras, em nome de Jesus eu te batizo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele submergiu ela levantou, não dá para explicar, irmão, o brilho, a felicidade no rosto daquela mulher, glória ao Senhor, ela naquela felicidade, uma das filhas dela saiu entre as portas, colocou a mão do tanque, olhou para os outros filhos, falou, quem falou que a água era gelada, a água está quente, mas até nisso, irmãos, o nome de Deus é glorificado. E quando nós fomos tirando aquela senhora, colocamos ela na cama, ela olhou para nós daquela felicidade e ela expirou, e quando ela expirou, Deus recolheu ela na nossa mão, glória a Deus. Mas para nós é entendimento de uma obra de salvação, mas para a família que era contra a filha, já levantou e foi falar, olha o que vocês fizeram, ela não terminou, irmão, as palavras de dizer que foi o batismo que tinha matado a mãe dela, um dos filhos dela que estava presente, o Senhor, sem expressão, sem religião, um homem muito grande, falou, só um minuto, não fala nada, porque ontem à noite eu estive aqui, segurei na mão da mãe, e ela falou essas palavras para mim, filho, chama os irmãos da congregação, porque eu quero batizar para salvar a minha alma, e se Deus me esperar, nem que seja no último minuto da minha vida, eu quero o batismo para minha salvação. Então a mãe não morreu, Deus esperou ela até o último minuto para dar salvação. A partir de hoje eu também sou crente, glória, aleluia. Glória a Deus. Dobramos o joelho para fazer oração de agradecimento. Naquela oração, o Senhor deu de agradecer ao Senhor. Muitos podem dizer que os crentes vieram fazer o batismo dessa mulher, mas antes do batismo, o Senhor passou dentro dessa casa com uma fralda e não era fralda.
com colchão pneumático, que não era o colchão pneumático, porque escrito está na tua palavra, que o Senhor divide com 7, que é 7 a igreja, até com 8, aqueles que não conhecem o amor nem a sua misericórdia. Então não era nada material, era o símbolo do Evangelho, no símbolo de amor, misericórdia, compaixão e caridade. Hoje ela já dorme o sono do justo, esperando a coroa da vida eterna. Domingo seguinte, um batismo no Rio, na cidade de Itapetininga. Os filhos foram assistir. Deus chamou 2 netos. Deus chamou esse filho dela nas águas do batismo. Eu estou dizendo que as portas do Evangelho continuam abertas. Rapidinho, irmão, Deus colocou uma obra. Por congregar pouco eu tenho dificuldade. E às vezes no meio das comunidades, tem muita comunidade onde eu moro, vejo Deus converter bastante alma, mas tem muita tribulação. Eu conheci um moço, o pai dele, um homem de Deus, orador, um profeta na terra. E esse homem, Deus recolheu ele no Covid. E esse moço era muito apegado ao pai. E eu vi ele entrar num estado de depressão muito grande. E eu abracei esse moço, um moço que nasceu nos corredores da congregação, foi auxiliar de jovem, se formou em advocacia. Deus abençoou muito ele materialmente, abriu as portas material. E eu abracei esse moço, ele começou a andar comigo. Deus foi dando alguns sinais entre nós. Nós estávamos subindo um bairro nobre ali de Sorocaba, por nome de Campolim, e eu dirigindo, mas estava um pouco nervoso. Ele começou a me dar alguns conselhos. Se eu ficasse só naquilo que diz respeito ao meu ministério, talvez eu não sofreria tanto. E aquilo foi encaixando igual uma luva nas minhas mãos. E quando nós paramos em frente ao hipermercado, que o semáforo fechou, eu fui olhar para ele para dar atenção pelo que ele falava, mas eu vi no ponto de ônibus, por volta de meio-dia, uma moça com o véu na cabeça, amarrado, descalço, e um cachorrinho assim na mão. E eu fitei os olhos naquela moça, falei, irmão, olha para a moça. Ele olhou, falei, eu pergunto para o irmão, é normal uma moça, meio-dia, com o véu amarrado na cabeça, no meio da multidão, num ponto de ônibus? Ele falou, não é normal. Será que cabe como compromisso do meu ministério parar e abordar ela e perguntar o que ela está fazendo? Eu acho que não cabe. Mas será que não é Deus convidando nós para ver uma obra? Você está na comunhão? Ele falou, estou na comunhão, mas era horário de pico, irmãos, do centro. Custei fazer o retorno, fiz o retorno lá na frente. A hora que eu voltei não achei mais a moça. Eu desci sentido um outro hipermercado que tem. Eu vi ela sentadinha assim na calçada, com a cabeça entre as pernas. Eu parei o carro atravessado assim na pista, desci correndo. Quando eu me aproximei dela, ela fez menção e saí correndo. Eu falei, calma moça, eu sou um servo de Deus da congregação, eu estou aqui imitando a obra de Deus. Ela parou e ela veio na minha direção, o rosto angelical, os lábios todo trincado, e ela parou assim com o rosto perto do meu rosto. Falou, canta um hino para mim, eu tenho dificuldade de cantar. Falei, moça, qual que é o teu nome? Ela falou, não sei o meu nome, canta um hino para mim. Falei, moça, quem que é teu pai, quem que é tua mãe? Ela falou, não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe, mas tem uma voz falando no meu ouvido para mim me jogar no viaduto, mas quando eu parei aqui eu não tive força. Canta um hino para mim, para essa voz parar de falar do meu ouvido. E o moço se aproximou, falou, irmão, olha, o caso é muito sério, vamos descer no estacionamento do hipermercado, porque tudo que nós fazer vai estar registrado ali por câmera, não vai estar guardado pela lei. Falei para ele pegar o meu carro, nós se encontrar no estacionamento, pedi licença, peguei no braço dela e fomos descendo no estacionamento. Ela falou que conhecia alguém dentro de uma academia, ele saiu correndo para ver se achava quem ela conhecia. Falei, moça, me ajude a te ajudar, você não lembra de ninguém da tua família? Ela falou, não lembro, irmão, nem ninguém, nem seu pai, sua mãe. Ela falou, não me lembro. O estacionamento lá é baixo. E ela parou, ficou olhando assim como se alguém tivesse chamado ela. Ela falou, eu lembrei da minha avó. Falei, qual é o nome da sua avó? Ela falou, eu não sei o nome da minha avó, mas eu lembro do telefone dela. Falei, então fala. Rapidinho eu desbloqueei o celular, ela foi falando, eu disquei. Quando eu coloquei no ouvido, que começou a chamar do outro lado da linha, Senhor, falar uma só palavra, uma senhora atendeu, falou, fala uma coisa para mim, você está com a minha neta? Eu falei, eu estou com a sua neta. Glória ao Senhor, paz de Deus, irmã. Ela falou, amém, irmão. Vou te contar o que aconteceu. Faz 3 dias que essa menina sumiu, ninguém sabe onde ela está, mas eu acordei de manhã, dobrei o meu joelho na beira da minha cama, coloquei o meu celular na minha frente e falei, Senhor, eu só levanto daqui a hora que o meu celular tocar. É por isso que eu tinha certeza que você estava com a minha neta. Glória ao Senhor. Nisso o servo de Deus
chegou, falou: irmã, me passa teu endereço, Retiro São João, Sorocaba, falou o nome da rua, o número da casa. O servo de Deus jogou no GPS, coloquei aquela moça dentro do meu carro, travei as portas, liguei para minha esposa de vídeo e falei: olha, me acompanha que eu estou no meio de uma obra com uma moça dentro do meu carro. O moço começou a cantar hino para ela, ora ela queria descer, ora ela dava glória, ora falando coisa com coisa, mas quando nós paramos em frente o Retiro São João, a serva de Deus ainda com o véu na cabeça, dando glória a Deus, ela desceu, viu a avó, correu, as duas se abraçaram, e aquela comunhão foi como um convite para nós dobrar o joelho diante de Deus, abrir uma oração, dobramos o joelho, Deus deu oração para o moço, Deus deu de ungir aquela moça, levantamos, a mente dela já restabelecida, ela tinha voltado na sua consciência, se assentamos e fomos começar a falar sobre o que tinha acontecido. Ela falou: irmão, eu estudo arquitetura, trabalho numa loja renomada dentro do Esplanada Shopping, mas no término do trabalho eu saí com uma amiga, fomos beber alguma coisa, e eu acho que colocaram algo na minha bebida e deram para mim beber. Por 3 dias ela ficou sem mente, mas nesses 3 dias Deus guardou ela do homem sanguinário, guardou o corpo dela, guardou ela do espírito do suicídio, porque quem ora, quem recita, quem dá glória, carrega o poderio dos anjos sobre a cabeça, nem a morte tem poder sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Saudando a casa, o servo de Deus me abraçou, pediu perdão, falou: irmão, sirva a Deus naquilo que Deus quer querer do irmão. Pouco tempo, irmão, esse moço foi orado, confirmado para cooperador de jovem, hoje é o cooperador de jovem dos meus filhos. Agradeço a Deus que sábado agora Deus selou meu filho de 12 anos com a promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus por tudo. Trago saudação da minha comum congregação, Votorantim, bairro Itapeva, com a santa paz de Deus. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Eu estou na presença de Deus e da querida irmandade para agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna que o Senhor me promete se eu for fiel até o fim. Querida irmandade, eu levanto essa noite para apenas pagar uns votos que eu fiz na presença de Deus, o qual Ele veio ao meu encontro. E cada um, agradeço a Deus por tudo, pago todos os meus votos feitos na presença de Deus, e o seu nome seja hoje em eterno louvado. O nome de Deus seja louvado. Também me levanto diante de Deus e todos vós para agradecer a Deus o dia o qual Ele me chamou às águas do Santo Batismo, se eu for firme e fiel até o fim. Querida irmandade, também me levantei para agradecer a Deus por quanto a gente mora ali na cidade de Fortaleza, ali no Ceará. Deus preparou essa viagem assim, para nós assim, de uma maneira muito especial. E eu e o meu filho, nós tínhamos muito desejo de congregar aqui nessa congregação. E agradeço a Deus porque Deus cumpriu o desejo do nosso coração e hoje nós estamos aqui com essa querida irmandade. Então isso é uma alegria muito grande do nosso coração, meu e do meu filho. Também, querida irmandade, agradeço a Deus porque Deus me deu um casal de filhos. Quando eu casei, eu tinha muito desejo de ter filho, e só que o médico falou que o meu útero era virado para a esquerda e tinha uma pouca dificuldade para engravidar, e eu tinha muito desejo de ser mãe. Eu fiz tratamento, procurei outros médicos, especialistas, mas Deus não permitia que eu engravidasse, e engravidei, querida irmandade, no tempo de Deus. Deus me deu a graça de engravidar. E eu tive uma filha, fiquei muito feliz quando eu tive essa menina, mas, querida irmandade, a minha filha desde criança, que ela era enfermazinha, ela tinha problema asmático, mas com idade assim de 12, 13 anos, ela ficou boa. Quando foi assim com idade de 19 anos, desenvolveu uma doença autoimune que aniquilou o pulmão da minha filha, e ela tinha que fazer um transplante de pulmão.
querida irmandade, mas mesmo ela com essa enfermidade, Deus cumpriu o desejo do coração dela casar, cumpriu o desejo do coração dela ser mãe, querida irmandade. Com uma semana que ela entrou na fila do transplante, para fazer um transplante de pulmão, ela engravidou, aí teve que sair da fila. Aí ela teve a bebezinha por 7 meses, querida irmandade. Minha filha, querida irmandade, era uma menina, ela na juventude dela, na mocidade dela, a alegria dela, querida irmandade, era servir a Deus, era estar viajando nas reuniões de mocidade, era estar nas orações, era cantar hino de louvores a Deus. Então a alegria dela era essa. E ela viajava muito na obra de Deus, era assim, uma cara serva de Deus, muito crente, com muita fé. E ela falava para mim: mãe, eu tenho fé que Deus vai me curar. Querida irmandade, a minha filha, muitas das vezes, ela ia para o hospital, tinha as crises, se internava. E teve uma vez, querida irmandade, que ela se internou, foi para a UTI, e ficou na UTI 15 dias, depois saiu da UTI, voltou de novo para a UTI. E eu falei: Senhor, eu fiz um clamor muito grande, querida irmandade, para Deus não levar minha filha, para Deus deixar ela voltar para nós. Nessa época, a bebezinha dela acho que não tinha nem um aninho. E eu fiz um clamor muito grande a Deus. E eu, querida irmandade, e Deus permitiu que ela voltasse para casa. E quando foi um dia, mas sempre ela no oxigênio direto, mas teve uma melhora. E quando foi um dia, ela falou assim, eu estava passando por uma prova e estava conversando com ela, porque, querida irmandade, se era de eu dar força para ela, ela que dava força para mim. E eu estava passando por uma prova e ela falou assim: mãe, a senhora tem 2 joelhos, ora a Deus, que Deus tudo pode fazer na nossa vida. E eu falei para ela assim: minha filha, Deus não ouve mais a minha oração. Eu oro a Deus e nada acontece. E ela falou assim, querida irmandade, ela falou com a autoridade do céu para mim. E ela falou assim, me repreendeu e falou assim: mãe, nunca mais a senhora fala uma coisa dessa, porque eu estou aqui por causa da sua oração. Então, querida irmandade, eu creio que Deus falou assim, que não ia levar ela porque eu estava clamando para ela voltar. Querida irmandade, foi muita obra que Deus fez. A minha filha viveu 11 anos, querida irmandade, sem pulmão. E isso é um motivo de eu agradecer a Deus, porque foi um milagre. A minha neta foi um milagre de Deus, querida irmandade. E ela ainda ficou, os médicos disseram que ela não ia ter condição de amamentar, mas ela amamentou a filha, ela ainda cuidou da filha, querida irmandade, 5 anos, quando a minha neta ia fazer 5 anos, a minha neta ia fazer 5 anos em março, e ela faleceu, e Deus recolheu ela no dia 27 de janeiro. Está com 3 anos, querida irmandade, que Deus recolheu minha filha. Deus preparou, querida irmandade, levou por reino da sua glória. E o que conforta o meu coração, querida irmandade, é porque Deus preparou. Então, quando ela se internou, eu estava trabalhando, meu genro ligou para mim e disse: olha, você chama a sua irmã para ficar em seu lugar, porque vai para o hospital, porque a Valéria, ela estou indo levar ela para o hospital e é grave, é muito grave. E eu falei assim: eu estou indo para o hospital. Então, cheguei no hospital, querida irmandade, vi a minha filha numa situação muito difícil, mas conversei com ela mesmo assim, creio eu, que ela me escutou. E, querida irmandade, quando eu cheguei em casa, por volta de 11 horas, 11h30 da noite, o meu genro ficou lá no hospital, porque ela ia subir para a UTI, e eu e meu esposo nós fomos para casa. E dormi, estava muito cansada, dormi, quando foi assim 6 horas da manhã, não era nem 6 horas, eu acho, levantei, veio logo aquele pensamento na minha filha, naquele hospital, e botei meu véu na cabeça, orei a Deus, e entreguei ela nas mãos do Senhor. Aí quando eu me levantei da oração, querida irmandade, abri as escrituras, e Deus me deu a graça de abrir em Salomão aquela parte que fala dos lírios, que fala da amiga minha, vem amiga minha, aquela parte ali, não sei, não me recordo eu se é 3 ou se é 2 de Salomão, mas querida irmandade, e eu li aquela parte ali, e o Senhor
me fez saber por aquela palavra que Deus ia recolher a minha filha. E quando eu ainda estava com a Bíblia no meu colo, lendo, o meu genro ligou para mim e disse assim, olha, ora a Deus, fica na comunhão, porque ela teve uma parada cardíaca e os médicos reanimaram, mas os médicos disseram que se ela tiver outra parada cardíaca vai ficar difícil. E eu disse assim, olha, ela está preparada, Deus preparou a sua rosa, ela está preparada e Ele vai recolher para o seu jardim. Antes que ela fosse minha filha, ela já era dele. Então Ele me deu pelo tempo e agora Ele está querendo de volta. Pelas Irmandades foi assim. Eu confesso para aqueles Irmandades que tem assim um vazio muito grande dentro do meu coração, porque a falta, a saudade. Mas o que me conforta, aqueles Irmandades, é saber que Deus preparou e levou para o reino da sua glória. Então isso é motivo de eu agradecer a Deus. Também eu trouxe assim saudação ali da minha comum congregação ali do Conjunto Timbó em Maracanaú, para saudar essa querida Irmandade com a santa paz de Deus. E também ao meu retornar ali para Fortaleza, para a minha cidade ali de Maracanaú, também quero levar a saudação dessa querida Irmandade para saudar ali com a santa paz de Deus. Agradecer essa querida Irmandade que ora a Deus por nós, para que, como Deus foi conosco na vinda, Ele seja também conosco na volta. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus nessa noite pela bondade do Senhor. Agradeço a Deus por estar congregado para a Irmandade hoje. Deus preparou. Nós viemos do estado do Mato Grosso, cidade de Primavera do Leste. Eu, minha esposa, o Senhor preparou para nós estar aqui. E ontem nós sentimos desejo de congregar, comentei com ela. E hoje nós estamos aqui, junto com toda essa Irmandade, sentindo a presença de Deus. Agradeço a Deus porque o Senhor preparou uma boa viagem para nós. Amanhã nós iremos retornar para nossa casa. Eu paro na capital do nosso estado e dali para frente minha esposa termina de chegar. Se Deus preparar, logo ali na sexta-feira nós vamos também fazer uma viagem para o estado do Paraná, visitar nossos parentes. E eu trouxe saudação de alguns lugares e quero levar a vossa saudação com a santa paz de Deus. Irmãos, o tempo já foi, Deus, quero agradecer. Esses dias eu estava na minha casa e o Pai, quando Deus dá a dádiva de nós ser pai, mãe, a gente muda um pouco a nossa missão de vida, né? Nossa missão fica, o nosso foco fica todos para os nossos filhos. E eu dou graças a Deus que esses dias, na nossa casa, nós acordamos de madrugada, e a minha filha com a mãozinha na barriga e falava que doía muito a barriga dela. E ali eu comecei a ficar preocupado, irmãos. Eu fico nervoso quando ela está meio doentinha. E ali foi passando alguns minutos e eu falei, vamos levar para o médico. Já falei assim, olhando para minha esposa e pensando que ela estava fazendo uma manhinha. E eu falei, vamos levar para o médico. E ela, não, papai, eu não quero ir para o médico. Irmãos, eu dou graças a Deus porque a missão nossa nessa terra é de pelo menos dar testemunho dentro da nossa casa. E para a nossa filha é o que eu quero fazer. E aí uma hora ela estava ainda com dor, chorava e eu falava, vamos para o hospital, vamos ter que levar para o hospital, vamos se arrumar, já um pouco nervoso. E eu sentei no sofá e de repente a minha filha olhou para mim e falou, papai, tem que ir para o hospital mesmo? Porque quando a coisa aperta, ela fala se tem que tomar o remédio, ela vai lá e toma o remédio. Ela falou, papai, tem que ir para o hospital mesmo? Eu falei, filha, tem duas situações, ou vai para o hospital, ou pega o véuzinho a hora que o papai do céu pode curar. Porque desde criança eu falo para ela que o papai do céu cura, bendito é o nome do Senhor. Então eu sentei ali, eu vi que ficou um pouco em silêncio, depois minha esposa ficou por ali, e eu fui olhar e de repente sentei na caminha, e ela já estava dormindo, glória ao nome santo do Senhor. Quando eu coloquei a mão assim, o véuzinho estava em cima da cama, bendito é o nome santo do Senhor. Ela orou e o Senhor deu sono para ela. Então, graças a Deus que amanheceu o dia, fomos trabalhar, pegamos ela, levamos para a casa da minha sogra, que aquele dia ela não ia na escola. E quando chegou na casa da minha sogra, que minha esposa colocou ela na cama, deu para ouvir ela falando, acordou e falou, mamãe, o papai do céu me curou. Bendito é o nome santo do Senhor. É motivo de eu agradecer a Deus e entender que nós estamos fazendo o nosso papel como cristão e como pai. Peço à Irmandade que oreja a Deus por mim, pela minha esposa, no nosso retorno, para que nós possamos criar nossa filha dentro da casa do Senhor, que nós possamos dar um bom testemunho no nosso trabalho, por onde nós passarmos. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.
Vamos ler a lista de batismos. No próximo sábado, às 18h30, haverá batismo na congregação do Brás e também em Parelheiros. Depois teremos ensaios regionais no dia 17, para nós aqui no setor centro, às 9 horas, Jabaquara e Parque São Lucas, e às 14 horas, no Ipiranga. Como a Irmandade já deve ter sido informada, nós vamos ter suspensões de cultos em alguns dias neste mês. No dia 31, não haverá reuniões de jovens e menores de manhã e tampouco à tarde, por conta da reunião geral de ensinamento. E também tem a arrecadação para atendimento às necessidades das congregações cristãs do exterior. Conforme já deliberado pelo Ministério, lembramos a cada irmandade que nos dias 25 a 31 deste mês, todo o fundo arrecadado nas casas de oração do Brasil terá destino ao atendimento das necessidades das congregações cristãs no exterior. Solicitamos a cada irmandade um esforço especial na cooperação desta necessidade. E, normalmente, as coletas para atendimento da obra da piedade e as demais necessidades, elas irão desde o dia 1º até o dia 24 deste mês de março. Temos também aqui um comunicado, como disse, no dia 31 de março, ou seja, deste mês, não haverá reuniões de jovens e menores, nem de manhã nem à tarde. E culto online da quarta-feira do dia 27, que é às 15 horas, este culto, ele não haverá, será cancelado. Inclusive no domingo do dia 31, às 10 horas também, não haverá este culto online. E o culto para jovens no Brás, que está marcado para o dia 30 deste mês, às 19 horas, também não haverá. Isso tudo por conta da reunião geral de ensinamento que Deus prepara. Nós teremos Santa Ceia, irmãos, a mais próxima para a Irmandade será no dia 24 deste mês, para quem não participou, na congregação da Vila Rio Branco. No dia 16, sábado, às 17 horas, nesta congregação haverá ensaio local para músicos, organistas e todos que estudam a música, e a Irmandade também presente, tanto aqui de Água Rasa como do Parque Sevilha. Eu dou graças a Deus, como comuniquei a Irmandade a semana passada, da viagem para a Bolívia. O Senhor nos guardou, nos abençoou, nos deu graça de dar atenção àquilo que deveria ser feito, e Ele fez aparecer a sua mão, fazendo o que nós não podíamos fazer. Ontem, no final da tarde, chegamos e estamos hoje contentes, graças a Deus, minha família também toda em paz. Mas na quinta-feira, então, junto com alguns servos de Deus, nós viajaremos para os Estados Unidos, onde lá há uma grande necessidade, irmãos, entre aquela querida Irmandade, como muitos têm conhecimento. E já tivemos reuniões aqui em São Paulo para acertarmos algumas situações que ocorreram lá, mas agora é necessário que estejamos lá, nós os que presidimos aqui, vamos em 3, e mais vários anciãos, uns 7, 8 anciãos, um irmão advogado também, e ali para cuidarmos daquilo que for necessário para o bem daquela querida Irmandade. É uma missão complexa, difícil, e esperamos e contamos com a oração de toda a nossa querida Irmandade. Agradeço a Deus que me guardou nessa missão, me deu saúde de poder ir e voltar e chegar em casa em paz. Chamemos um hino.
177, 177. Glória a Jesus. Vamos permanecer em comunhão e o Senhor nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado.
ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6. Começando no versículo 10. Vamos ler com a ajuda de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Até aqui somente. Queridos, é uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, levando a eles vários conselhos. A Irmandade, lendo o primeiro parágrafo deste capítulo, podem perceber que ele apresenta muito conselho a filhos, a pais, a todo tipo de pessoas nesta bendita graça. São conselhos importantes que devem fazer parte do nosso viver. E andando segundo os conselhos que Deus dava ao apóstolo, nós teremos menos dificuldade de enfrentar as lutas e as opressões que surgem durante a nossa peregrinação. Não deu tempo de ler, mas tem tanto conselho aqui. Fala dos filhos, para honrar os pais como admoestar os filhos, para que a família seja mantida, uma família em paz, servindo ao Senhor e vivendo durante os dias que peregrinam dentro da graça do Senhor Jesus. Mas depois, então, ele faz aqui um resumo, dizendo: no demais, irmãos meus. É essa recomendação que o Senhor nos dá nesta noite. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora há pouco nós cantamos pedindo ao Senhor e declarando ao Senhor que nós necessitamos de nos atermos a Ele. Ater é chegar-se, aproximar-se. Eu necessito ater-me ao meu Senhor e fiel Redentor. Não posso eu só defender-me,
mas com Jesus eu serei vencedor. Neste hino nós declaramos a necessidade de nos ater a Ele, de nos entregar a Ele, de nos aproximarmos dEle. Porque fazendo isto, nós podemos vencer, porque nós não podemos nos defender. A nossa defesa não consiste na força que nós podemos ter como seres humanos, no conhecimento, na amizade, no conhecimento intelectual, na experiência da vida. São coisas necessárias para a vida terrena. Mas existem lutas e dificuldades espirituais que demandam uma outra forma de defesa, que não é defesa física, nem por conhecimento, nem pela própria lei que pode nos defender. Mas é um outro lado. E este lado, ele é desconhecido do ser humano natural. Só conhece aquele que aprendeu a se ater ao Senhor, se achegar a Deus, a se aproximar dele. Estes vencem as dificuldades, vencem as lutas. Isto porque desde quando Deus fez o homem, nasceu, irmãos, uma guerra entre o bem e o mal, entre o que vem de Deus e o que vem das trevas, ou seja, vem da luz, que é Deus, e aquilo que vem das trevas, que é do tentador, do maligno. E isto sempre existiu. Enquanto existir mundo e ser humano, vai continuar assim, porque é consequência do pecado que o homem caiu. Então ninguém se liberta disso. Mesmo os chamados na graça também são tentados. Não pensemos nós, porque agora eu sou crente, o Senhor me chamou, fui batizado, recebi o dom do Espírito Santo, Ele me deu o dom de novas línguas, louvado seja Deus. Só que isto não quer dizer que nós não sejamos tentados. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Irmãos, vejam que a tentação sempre existiu. Os profetas foram tentados, os reis fiéis a Deus foram tentados, os patriarcas foram tentados e tropeçaram também. De modo que não há privilégio a ninguém, tampouco a nós. Mas o que ocorre é que Jesus foi tentado em tudo, mas ele foi vencedor em tudo. E por ser vencedor, então, ele subjugou o poder das trevas, o pecado, o maligno, e também prometeu fazer isso conosco. Este mesmo poder, ele também passa para nós. Então, veja o que Paulo escreve aqui. No demais, irmãos, no geral, irmãos, vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aqui tem uma comparação importante aqui, irmãos. Força do seu poder. Irmãos, vejam que o poder, ele dá condição da pessoa poder ou ter maneiras de realizar as coisas que precisa de poder para fazer. Mas precisa de força, não é? Um motor elétrico. Às vezes se vê um motor que tem uma potência instalada nele de 100 cavalos, como se fosse a força de 100 cavalos para levantar uma carga de 75 quilos a uma velocidade rápida, na altura definida. Essa é a força científica que se calcula para um cavalo de força. Então, um motor de 100 cavalos, que tem um poder, irmãos, impressionante. Mas se não tiver força nele ligada, ele não vira. Não é? Se não tiver aqueles 3 fios que trazem a energia nele, que fazem com que haja movimento, ele tem poder, mas não tem força, não funciona. Nós também, irmãos, nós somos chamados de filhos dos poderosos, porque Deus nos fez isto para nós nesta graça. Mas nós precisamos da força. A força é a virtude. Ninguém vê, por exemplo, se pega põe a mão aí na tomada, 220
220, mais um 110. Enfia os 2 dedos lá. Vai tomar um tranco, um choque, mas ninguém vê nada. Fica olhando para ver se você vê a energia passar ali, mas você sente que ela te machuca. E pode até queimar, dependendo da amperagem que estiver. Espiritualmente, irmãos, nós precisamos de força que vem do alto. Esta força é o revestimento que vem de Deus. Tem pessoas que têm muito poder, pessoa de grande conhecimento na Escritura, crente antigo. Tudo isso é poder que ele vai adquirindo. Mas se não tiver a virtude, ele não faz nada. Ele erra toda hora. Por quê? Porque precisa da força, ser revestido da força para que o poder produza alguma coisa. E como cantamos, vamos ver que declaração: eu preciso me ater, Senhor, eu preciso me achegar a Ti. Eu não estou conseguindo, mas eu preciso, porque se eu me ativer a Ti, eu tenho certeza que eu vou poder me defender. Mas se eu não conseguir me ater a Ti, eu não vou conseguir, eu vou perder a batalha. Eu vou ter uma derrota. E o Senhor manda esta palavra nesta noite, para que ninguém seja derrotado, mas todos sejamos vitoriosos em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E essa vitória vem, irmãos, quando nós nos achegamos. Veja que interessante este hino. Eu necessito achegar-me, tudo para aproximar do Senhor. Necessito ater-me, necessito prostrar-me, porque quando nós nos chegamos perante o Senhor, nós nos prostramos, não só de joelhos fisicamente, como humildemente nos entregamos. Senhor, sem Ti nada posso fazer, a dificuldade está diante de mim, eu sou limitado, eu não tenho condição, não acho saída, não consigo vencer esta tentação. Se o Senhor não aparecer, eu vou acabar errando, vou acabar caindo. Então o Senhor manda a palavra nesta noite para nos revestir da força do Espírito Santo. Para que ninguém venha ficar para trás, irmãos. Revestido de toda a armadura de Deus, para ficar firme. Porque sem armadura nós não temos firmeza, irmãos. Contra as astutas, o nosso adversário, ele é astuto, ele é maligno. Ele não vem de qualquer jeito, ele vem com opinião formada, ele vem com um projeto definido, ele vem esperando já o resultado. Nós temos na nossa vida espera de resultados, mas a gente não planeja porque não temos esse poder, mas ele tem o poder dele também, ele planeja o que fazer, como agir, como derrotar, como entrar numa família, como destruir um casamento, como destruir entre pais e filhos. Ele arquiteta isto, irmãos, e forma ciladas, forma laços, para que as pessoas incautas acabem caindo, e caindo serão vencidas por ele. E o Senhor manda a palavra para que ninguém caia nos laços do adversário. E nós não lutamos contra a carne e o sangue. Não é briga de braço, não é. Mas contra os principados, contra as potestades, que são forças superiores. E vem com os príncipes das trevas deste século. Irmãos, tenham paciência de ouvir esta palavra, porque ela cura a nossa vida espiritual. Porque se Deus não faz isso, nós só vamos tendo derrota, irmãos. Uma hora é derrotado por um vício, outra hora é derrotado pelo ódio, outra hora pela vingança, outra hora pelo ciúme, pela inveja, outra hora pela cobiça, outra hora pela mentira. E nós vamos sendo vencidos. Vê a oportunidade de errar, a gente não tem força e cai. Tem poder, mas não tem força e cai. Vê a oportunidade de fazer um delito qualquer, a pessoa resiste, quando vê se entregou e cometeu aquele ato que o Senhor desagradou. Por quê? Porque faltou força. E o Senhor quer mandar força do alto à igreja nesta noite. Glória ao nome do Senhor. E a força de Deus, ela não consiste no braço, como eu já disse, não consiste também na palavra da pessoa, mas consiste na comunhão com Deus.
quando a pessoa tem comunhão com o Senhor, muitas vezes calada a pessoa, o adversário já desaparece porque sabe que tem força ligada ali. E se ele for mexer, ele vai ser prejudicado. Igreja, receba agora a força que desce do céu. Glória ao nome do Senhor. E eram as hostes malignas espirituais nos lugares celestiais. Onde é que é o lugar celestial? Nosso. É claro que aqui também, neste ambiente, é um ambiente celestial. Porque aqui se ora, se canta louvor a Deus, se fala com Deus e Deus fala conosco. Esse é um ambiente que podemos ser ainda que fisicamente terreno, mas é celestial por causa da nossa comunhão. O Senhor fala conosco aqui como agora está falando. Mas também, irmãos, este ambiente pode ser o nosso coração, onde habita o Espírito Santo. Ali não é porta aberta para qualquer um, não. Este ambiente ele deve ser muito bem protegido. Então ele dizia para tomar as armaduras de Deus, para resistir nestes dias maus que aparecem. E havendo feito tudo, ou seja, resistido, ficar firme. E ele diz, para ficar firme, está aí, pois, firmes. Então, exortava para cingir os lombos, mas com o quê? Com a verdade. Então, jamais dizer mentiras, isto é pecado. Andar na justiça, ter sempre condição de anunciar o Evangelho para a salvação, como ainda ouvimos hoje, preparação do Evangelho da paz, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é um escudo, irmãos, que nos protege. Então precisa de fé. Também com ele, com esta fé, nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados eram, irmãos, maneira de, nas guerras, de lançar chama contra o adversário, e aquilo caía, incendiava tudo. E isto aqui nos dá a condição de nós nos defendermos dos dardos do maligno. Dardo vem pela internet, vem por um celular, vem por um telefone, vem por uma mensagem, vem por uma coisa que se vê, uma coisa que se ouve, vem por quaisquer contatos, irmãos, de comunicação que existe, podem chegar dados inflamados. Que acontece aquilo, depois parece que tudo terminou, mas agora começa o fogo na consciência da pessoa, o fogo na mente da pessoa. A pessoa não esquece mais daquela ofensa, não esquece mais daquela agressão, daquela palavra, daquele gesto que alguém fez. Esse foi um dardo maligno que chegou e pegou fogo. E o Senhor vai apagar agora pela virtude da palavra. Quantos que podem estar aqui hoje, irmãos, inflamados, incendiados, porque o adversário lançou na tua vida algum dardo aceso e você está em fogos, mas em nome do Senhor Jesus, seja apagado todo o fogo maligno, mas que apareça em nós o fogo do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Aqui, irmãos, tem tudo. Orar em todo o tempo. Mas eu não tenho tempo de orar, a minha vida é muito corrida. Se você não tem tempo de ajoelhar, fica 1 minuto, 2, 3, não consegue. Mas Deus te conhece, ora na tua mente. Você está andando por aí, para um pouquinho, conversa com Deus. Tem gente que fala com Deus. Noé andava com Deus. Não vamos pensar que Noé ficava ajoelhado dia e noite falando com Deus. Noé andava com Deus. Será que nós já andamos com Deus, irmãos? É claro que sim. Quem não anda com Deus, com quem que está andando então? Quem é que te inspira? Quem é que lança chama para pegar fogo na tua vida matrimonial, na tua mente, na tua forma de viver? É Deus? Não é não. Esse que quer andar contigo é aquele que quer destruir a tua vida espiritual e a tua vida terrena. Mas o Senhor, pela palavra, irmãos, manda libertação à igreja nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Se houver força do Espírito em nós, nenhum dardo do maligno nos vai fazer, irmãos, perecer. Ao contrário, o Senhor nos vai libertando de toda a força do pecado, como nós cantamos agora há pouco. Este hino inspirou na pregação da palavra.
Por isso que os hinos, quando são chamados pelo Espírito Santo, têm conexão com a direção de Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.